Oi, gente linda. Hoje são 29 de novembro e eu, Sidney Grassman, estou aqui no canal Mania de Livro para falarmos sobre as comprinhas dos meses de setembro, outubro e novembro e das leituras concluídas e ou em andamento. Ah, comprei bastante. Comprei bastante, naufraguei. Mas pretendo melhorar ou piorar, não sei ainda. Foram muitas, mas assim, comprei muita coisa, aquele que se justifica. Comprei muita coisa em sebo, aproveitei muita promoção, Black Friday, etc. Hum, Bom, vamos a elas. Fiz duas pilhas porque são assim, arranha-céus. Sabe aquela coisa arranha-céu nova-iorquino? Pois é, ia acabar desabando. Então eu fiz duas pequenas pilhas, quase que uma desabou. Vamos então a elas. Como escrever peças teatrais. Esse livrinho, olha o tamanho disso, gente. Olha o tamanho. É da Gabriela Slovic. Eu acho que ela é brasileira, não sei, eu ainda não. Assim, ó, é uma leitura extremamente fluida, facílima. Ela explica muito didaticamente, como o título sugere, como escrever uma peça teatral, né? Ela dá só uma base, ela já vai logo falando, você tem que ter uma ideia para um enredo, né? O que ela faz é ela dá uma pincelada, assim, de como você pode pôr as suas ideias no papel, né? Mas você tem que ter já algumas ideias mais ou menos prontas, já deve ter assistido alguma coisa, já deve ter um conhecimento prévio, já deve ter lido algumas peças, enfim. Tá? Eu sou apaixonado por teatro. Então, da Gabriela Slovic, Como Escrever Peças Teatrais, eu ainda não li. Esse aqui é da atriz Cláudia Abreu. Ela recentemente fez uma peça, Virginia, isso é uma homenagem a Virginia Woolf, uma das minhas inglesas favoritas. Aqui ela fala no subtítulo Um Inventário Íntimo, né? E ela é a peça dela mesmo, tá? É a peça. Ela, observe que os personagens, né? Júlia, Virgínia. Júlia é a mãe de Virgínia. Também ainda não li. É um livro curto. Essa peça tem, meu Deus, muito. É bem expressiva. Eu gosto dessa atriz. Tem 34 páginas. Isso eu leio minutos. Isso aqui eu estou lendo com os meus alunos. Muito interessante, tá? É um livro que nós vamos chamar de infanto-juvenil, mas os adultos podem se deliciar. Teodoro e Marina, né? Então eles estão naquela fase transitória da década passada, entre a carta e o e-mail. Então eles se comunicam por carta, mais tarde eles passam a se comunicar por e-mail. O Teodoro é um menino muito querido e fofo que mora em São Paulo e a Marina mora em Brasília. Eles não se conhecem pessoalmente, né? É uma amizade que começa por cartas e vai indo para o e-mail, vai migrando. Muito interessante, eles têm. Só que eu achei assim que as autoras são duas, Cláudia Freira Lime e Maria Helena Sleutges, elas pecaram na idade dos personagens. Eles têm entre 8 e 9 anos, muito jovens, pelo tipo de debates que eles se empenham. Mas meus alunos estão adorando. Eles falam sobre a morte, sobre a vida, eles filosofam, eu acho eles. A criança de 8, 9 anos não está geralmente nessa vibe. Mas é um livro ótimo, um livro que eu recomendo. Para quem tem filhos, então, é maravilhoso, né? Ler uma cartinha por dia. Teodoro é mais preguiçoso para escrever, e aí a Marina responde para ele. Ela parece ser mais ligada no mundo, ele parece ser mais interiorizado. São personagens bem interessantes. Isso aqui, do Paul Auster, porque eu comprei um livro dele que eu pretendo ler em janeiro.
E ele foi muito elogiado, mas na verdade eu nunca li nada dele. Isso aqui, Achei que Meu Pai Fosse Deus e outras histórias verdadeiras da vida americana são histórias que o Paul Auster coletou, aqui está ele, coletou ao longo da vida e transformou nesse livro. Dizem que é muito, muito, muito interessante. Não li ainda. Aí eu comprei esse box. Só que eu tirei do box porque eu tenho implicância com box, tá? É um box do Albert Camus, que é um autor francês que eu adoro, adoro. Esse aqui é o livro favorito. É o livro favorito que eu tenho dele, O Estrangeiro. Olha a encadernação, gente, lindíssimo. Esse box valeu muito a pena. Ele estava em promoção pela Black Friday. E eu tenho O Estrangeiro, que é o principal romance do Albert Camus, A Queda, A Peste. Esses são romances, né? E eu tenho também esse livro de ensaio, que é o Mito de Sísifo. Ele teoriza sobre o absurdo da existência, mas eu acho que ele vai por um viés meio enganoso, na minha humilde opinião. Ele não percebe que ele toma esse mundo ilusório por um mundo real. Se eu tivesse com o Alberto Camus na minha frente, eu diria isso para ele. Mas quem sou eu na fila do pão, né? Ele percebia que a vida é absurda e realmente ela é absurda. Mas ele não percebia que, apesar desse absurdo, é tudo muito ilusório, é muito o que Buda, acredito que Buda diria para ele, que é tudo muito momentâneo, não vale a pena apegar-se. Isso aqui é um livreto que veio junto, escrito pelo tradutor, que é um especialista. Esse aqui é Albert Camus. Ele era um homem muito bonito, eu pelo menos acho. Isso aqui foi escrito pelo tradutor. É um livreto sobre o Camus e os livros dele, cheios de fotografias. Camus na sua juventude, acho que nem dá para ver. A literatura era a segunda paixão de Camus. A primeira era o futebol, fiquei chocado. Mas depois aceitei. Ai, gente, estou lendo um livro que eu estou amando. Esse aqui eu estou na página 142, mas não é uma literatura muito fluida. É o meu primeiro contato com F. Scott Fitzgerald, que é famoso pelo seu O Grande Gatsby, que eu ainda não li, mas pretendo ler. Esse aqui é Os Belos e Malditos. Mas eu acho que o título ficaria melhor sem o artigo. Belos e Malditos, eu acho que ficaria melhor. É uma história interessantíssima. Fiz algumas anotações. As pessoas não deveriam viver além dos 30. Esse pensamento do próprio Fitzgerald. E na página 18 nós temos o personagem Anthony, que na verdade é o próprio Fitzgerald, que diz: é notável que alguém possa ter tão pouca noção das coisas e mesmo assim viver numa civilização tão complexa. Esse livro foi escrito 100 anos atrás. Eu fico imaginando o que ele pensaria hoje. Um clássico, disse Anthony. Anthony é o personagem principal. Um clássico é um livro bem-sucedido que sobreviveu à reação do período ou da geração seguinte. Está, então, a salvo com um estilo qualquer na arquitetura, como a arquitetura ou o mobiliário. Adquiriu uma dignidade decorativa que substitui a moda. Páginas 49 e 50. Eu estou amando essa leitura, mas eu já sei que todos os livros do Fitzgerald são sobre a vida, o romance que ele teve na vida real com Zelda Scott, ou Zilda Scott, como queiram, eu prefiro pronunciar Zelda. Zelda Scott, ela dizem que era psicótica, eu quero ler o livro dela também. Ela escreve uma espécie de resposta para ele, porque eles tiveram um romance muito intenso, forte, mas ao mesmo tempo conturbado, regado
a crises psicóticas, álcool, autodestruição, como o nome sugere, né? Os Belos e Malditos, o artigo Existe, Sidney, o retrato de uma geração. Ele também escreve Suave é a Noite, que também é sobre a sua relação conturbada e perturbadora com Zelda. E Zelda, que foi então internada no manicômio, né? Por essa época ela foi internada no manicômio, ela escreve uma espécie de resposta, que é Esta Valsa é Minha, que eu pretendo ler. Pretendo ler os dois juntos. Esses dois livros, Os Belos e Malditos e A Reinvenção do Conhecimento, eles saíram de graça para mim, porque eu os comprei na Feira do Livro em Campo Bom. E como eu sou professor em Campo Bom, eu ganhei um vale-livro. E o meu vale-livro deu exatamente esses dois livros. Então valeu muito a pena mesmo. Eles estavam baratos, cada um deles, ai, não lembro mais, R$ 14, uma coisa assim. Eu acho que foi mais ou menos isso. E baratíssimos, e saíram de graça, deram exatamente o meu vale-livros. A reinvenção do conhecimento, então, nos lembra que a revolução do conhecimento trazida pela internet não é a primeira de tais revoluções, nem mesmo a pior, a maior. Esse fascinante estudo enciclopédico da história do conhecimento ocidental produz importantes reflexões a respeito do intenso ritmo de mudança que caracteriza o conhecimento hoje. Eu penso que ele deve ser interessantíssimo. Esses dois aqui chegaram agora. Na verdade, eu nem ia comprar, mas eu não resisti. Da Nella Larsen, de passagem, tem um filme na Netflix que se chama Identidade. São duas negras de pele muito clara e elas se passam por brancas. E acabam discutindo uma com a outra e a gente vai observando as motivações de cada uma. Ele se passa na década de 20, um período de muito racismo, com leis extremamente racistas e terríveis. Nella Larsen, eu pesquisei um pouco sobre ela. Era afro-americana, afrodescendente, porque se não fosse eu nem leria. Eu não leria um livro desse teor escrito por uma mulher branca. É a Irene e a Claire. Uma delas se passa por branca quando lhe é conveniente. Por exemplo, quando ela quer entrar numa casa de chá, algo assim. E a outra, não, ela se finge de branca, inclusive se casou com um homem racista. Eu olhei um pedacinho do filme, é chocante. Esse aqui, Planícies, de Federico Falco. Não comecei ainda, estou com medo de me arrepender. Achei o texto meio não fluido. Não sei. Mas eu entendi que é um romance LGBT, é a história de um rapaz. Esse aqui é o autor, ele é bem jovem. Federico Falco, nem tão jovem assim. Nasceu em 1977. Ele é a história de um rapaz que vai se recuperar do rompimento com o namorado e sai da cidade, vai morar no campo. Não sei se eu vou gostar. A realidade do mundo espiritual e a vida na Terra. Isso é Mensagens do Mundo Espiritual, do Dr. Sun Hoon Lee. Se eu não me engano, ele é um coreano. Ele fundou uma seita, algo assim. Eu não sei se tem algo útil. Tem pessoas que falam muito mal dele. Eu não sei dizer o que eu penso. Esse aqui eu estou ansiosíssimo para ler. A Vida Íntima de uma Esquizofrênica. Da coleção Romance e Psicanálise, que eu achava que eu tinha todos, descobri que me faltava esse, da Barbara O'Brien, a história real de uma mulher esquizofrênica que conta as suas experiências com essa terrível doença, que é a esquizofrenia. E vocês sabem quem é essa aqui? Melissa? Na verdade, olhem bem para ela, é o que maravilha. Alexandros Evredmides, que foi o primeiro de muitos maridos que a El que Maravilha teve, se eu não me engano, ela teve 8 ou 9 maridos.
Ele escreveu um livro chamado Melissa, mas Melissa, na verdade, é Elke. E descobrimos que Elke, na verdade, um biógrafo descobriu, um estudioso, descobriu que Elke vivia uma espécie de fábula. Ela não era sequer russa. Tudo que ela dizia nas entrevistas era meio que mentira. Ela foi uma mulher abusada pelo avô, e eu não sei se eu vou perdoar ela, porque eu gostava muito dela e eu não sabia que ela era mentirosa. Eu deveria ter desconfiado. A arte culinária de Julia Child. A Julia Child, existe um programa na HBO Max sobre ela, né? Ela foi aquela pessoa que introduziu a culinária francesa na América do Norte. Então aqui tem muitas receitas e conselhos práticos. Eu adoro cozinhar, então eu acho que vai ser interessante. A primeira coisa que a gente descobre é que a culinária francesa não é aquela complexidade toda, tá? E esse livro aqui, esse romance, é sobre a Julia, Julie e Julia. Julie, personagem principal, se inspira em Julia, isso que é da Julie Powell, para para vivenciar suas experiências gastronômicas, tá? Isso foi transformado em filme com a Meryl Streep. Eu não assisti o filme, tampouco li o livro, não sei, tá? Mas eu sei que ela cozinhava maravilhosamente bem, ela já é falecida. Algumas receitas eu vou ter que adaptar porque eu sou chato com a comida. Quer dizer, eu não sou chato com a comida, mas eu sou vegetariano. E ali não tem coisas que eu não vou poder comer. Esses dois livros aqui foram os dois últimos livros da Scooby. Scooby encerrou, fechou suas portas. Eu dei, graças a Deus, eu tô com o botão deles, ó, uma gracinha, não sei se dá pra ver. Mas não adianta, gente, era caro e os livros não são grande coisa. Esse aqui é o tipo de livro que eu não gosto. Nós somos inevitáveis. Aquelas histórias de amor, bem. Não sei, eu não sei se eu vou gostar. Não sei se eu vou gostar. Bem adocicadas, entendem? Tem gente que ama, né? Mas não é meu caso. E esse aqui, então, foi o último, mas esse eu acho que eu vou gostar. Separados pelo Holocausto. Uma guerra, dois irmãos e a incansável busca pelo reencontro. Histórias de dois irmãos que foram separados nos campos de concentração e depois da guerra ficam se procurando. Eu acho que eu vou gostar. Esse aqui eu acho que eu vou amar. O que terá acontecido a Baby Jane? Tem também o filme na HBO Max, em preto e branco, aquelas duas atrizes fantásticas, aqui estão elas, ó. Bette Davis, uma das minhas atrizes favoritas. É a história de duas irmãs que se odeiam, foram atrizes no passado, e uma tenta matar a outra, é uma loucura. Esse aqui também tem um filme na Netflix, disponível na Netflix, é um filme maravilhoso de suspense, As Ruínas. O livro é incrível, eu já li duas vezes, essa é a minha terceira leitura dele, porque esse livro aqui uma antiga diretora me emprestou e agora eu resolvi que eu tenho que ter um exemplar, porque eu sei que eu vou ler de novo. É muito, muito bom, gente, bom mesmo. Mas como eu já estou quase em 20 minutos, eu não vou falar mais nada. Esse aqui vai ser uma das leituras que eu vou fazer logo no início de 2022, que é Maisie Dobbs, de Jacqueline Winsper, né? Que eu entendi que a Maisie Dobbs é uma espécie de Miss Jane Marple jovem, né? É uma mistura de Agatha Christie com histórias de guerra e que retratam a Inglaterra do pós-guerra ali, do período entre as duas grandes guerras, né? E eu acredito que eu vou gostar. Vamos ver. E aqui eu comprei vários livros. Na verdade são só dois. Mas são livros da Marina Colasanti, autora que eu amo de paixão. Deixa eu ver se tem uma fotinha dela aqui para mostrar para vocês. Não tem.
Marina Colasanti é linda, ela tem mais de 80 anos e é linda. A Marina Colasanti, esse aqui é de crônicas, né? Esse que eu já li. Mas assim, são crônicas fantásticas que nos fazem refletir, que nos fazem pensar. Ela própria tem uma história incrível, porque achei uma foto. Não, não achei foto da Marina. Eu tenho certeza que tinha, achei. Acho que nem vai dar para ver. Marina Colasanti, ela nasceu na África, numa cidadezinha, lugarejo que nem existe mais, hoje é parte da Etiópia, se eu não me engano, que se chama Etrimeia, uma coisa assim, Eritéia, não lembro bem, deixa eu ver se eu acho. Eritreia, na cidade de Asmara, que é a capital desse lugarejo, hoje parte da Etiópia. Depois ela viveu na Líbia, parte da infância, e também na Itália. E mais tarde veio para o Brasil. Ela vive no Rio de Janeiro. Ela é uma grande escritora, é também ilustradora. Esse aqui, mais de 100 histórias maravilhosas, são inspirados em contos de fadas, mas não deixam nada a dever aos contos de fada clássicos. Contos de fadas clássicos. Não deixa nada a dever, porque são realmente maravilhosas e são muito simbólicas. E essas aqui são as crônicas Eu Sozinha, da Marina Colasanti. E mais de 100 histórias maravilhosas. E aí eu já me inspirei e comprei os Contos de Fadas pour les petites enfants, para as criancinhas, da Condessa de Ségor. Foi uma das minhas autoras, eu acho que foi a autora que eu mais amei na minha infância, foi Condessa de Ségor. E agora eu estou retomando esses livros. Esses contos de fadas também, ela inventa, ela cria e não deixa nada a desejar, assim, eles são maravilhosos. E ainda com ilustrações de Gustave Doré. Olhem a beleza, a magnitude dessas ilustrações. E ela tinha uma criatividade fora do comum, Condessa de Ségor, mas é difícil adquirir as obras dela, são consideradas raras e caríssimas. 103 Contos de Fadas, de Angela Carter. Esses aqui, gente, são histórias que se perderam ao longo de várias eras e de várias culturas e que Angela Carter, que eu não conheço, compilou nesse livrinho, 103 Contos de Fadas, de Angela Carter. Ainda não comecei, não tenho uma opinião. Esse aqui, ele tá fora do contexto nessa lista, porque ele pertence ao mês de maio, só que eu emprestei, só agora ele me foi devolvido. Anotações sobre um Escândalo foi um dos livros que eu mais amei em 2022. Pensem num livro ótimo. História de duas professoras em que uma faz chantagem com a outra, mas é uma chantagem. No devido tempo eu vou falar sobre ele. Tem também o filme que é maravilhoso, com aquela atriz maravilhosa, a Judi Dench, no papel de vilã, e a Cate Blanchett, no papel da professora que traça um aluno de 15 anos. Eu odeio professora que faz isso, porque fica péssimo para os outros professores, né? Isso acontece numa escola da Inglaterra e a outra descobre, vai anotando tudo que ela percebe e ela meio que quer ser dona dessa outra professora, quer governar as suas atitudes, porque no fundo ela quer ser ela. É uma história muito interessante e complexa. Novas Ideias para uma Vida Melhor, do Dr. Wayne W. Dyer, também não comecei a ler, mas eu já sei que é sobre o Tao, né? E é a aplicação do Tao, Tao é a sabedoria chinesa, né? De Lao Tse, a aplicação do taoísmo, ou melhor dizendo, do Tao, na nossa vida prática. Novas Ideias para uma Vida Melhor. Esse também estou com muita vontade de ler, da mesma forma como o livro de Enoque. O livro de Enoque, considerado um livro sapiencial e apócrifo. Ele não está na Bíblia, porque os doutores da igreja o tiraram da Bíblia.
mas eu acho que eu vou ler o iniciozinho para vocês. As palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação, rejeitando toda iniquidade e mundanismo. Essas palavras são preciosíssimas para a nossa época, porque nós estamos vivendo uma época muito agitada, né? Guerras, pestes, violência, discórdia, aluno entrando em escola matando professores e colegas, guerras na Ucrânia, problemas de economia e problemas de gente que se ofendendo pela mínima discórdia de opinião. Então, assim, horrível, horrível a era que estamos vivendo. E essas palavras dizem que não importa o que está acontecendo, não importa a fúria da tempestade, mantenha o seu centro. Seja quem você é. Mantenha a sua dignidade. Eu gostei bastante desse início, mas precisa ser interpretado. Maria Perigosa, gente, eu achei que era um romance do Luiz Jardim. Quando eu era criança, eu li um livro dele sobre a infância do menino Jesus e gostei muito. Mas são contos, não é um romance. São contos. Né? Eu acho que vou gostar do Maria Perigosa, mas não sei dos outros. A Maria Perigosa é uma espécie de geni, daquela canção do Chico Buarque, Joga Pedra na Geni. Né? Alguém que todo mundo desprezava, mas todo mundo queria. Esse aqui é ótimo para quem quer se introduzir na leitura do Shakespeare, mas tem medo. São contos de Shakespeare, então são romances do Shakespeare, ou melhor, peças do Shakespeare, transformadas em contos, né, escritos sob a forma de prosa, que fica mais fácil para o leigo. Eu acho que eu vou gostar. É do Charles e também Mary Lamb, um casal. Tô no finalzinho, economizando a leitura porque eu tô amando tanto que eu não quero que termine logo. É Madame Bovary, de Gustave Flaubert, a literatura francesa que estamos lendo no Clube do Livro da escola onde eu trabalho. É um livro maravilhoso, gente. Olha essa capa, que delícia, que tudo. Vocês não imaginam a textura dessa capa. Madame Bovary é o livro que Gustave Flaubert inaugura na França e no mundo o realismo, através da história trágica dessa mulher, Emma Bovary, e que inspira Machado de Assis. Machado de Assis era leitor de Flaubert e bastante inspirado por ele. De Mondolfo, italiano, eu comprei O Pensamento Antigo, é muito interessante. Ele resgata todo o pensamento dos antigos gregos e romanos e explica, esmiuça para o interessado em filosofia. Um livro muito interessante. E Introdução à Lógica, esse eu não sei se eu vou gostar, viu? De um brasileiro, César Mortari. Não sei se eu vou gostar. É aquele tipo de livro que a gente lê na faculdade e odeia, né? Mas, sabe, que falam frases do tipo: os gatos são pretos e os cisnes são brancos. E eu conheço. Não sei se eu não vou me arrepender. Acho que esse é o livro que eu acho que eu vou acabar não lendo. E eu estou adquirindo um por um essa coleção aqui da editora Contexto, que são assim diversos povos do mundo todo. Então eu já tenho os ingleses e os russos e agora adquiri os americanos de Antônio Pedro Tota. Toda a história dos Estados Unidos, mas a história mais recente não tem. Eu acho que vai só até Barack Obama. Eu acho que sim. Não sei, gente, mas eu acho que eu vou amar. Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado, da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Esse eu vou confessar que eu esperava bem mais. Eu achei ele muito superficial. A Ana Beatriz Barbosa Silva, ela está em voga no momento. Geralmente, quando essas pessoas ficam em voga, elas acabam. Não sei, mas existe uma moda para os pensadores. Elas acabam caindo
sobre o próprio peso. Não sei se eu estou enganado, mas acho que vai acontecer isso com a Ana Beatriz. Ela já anda dizendo bobagens. Já peguei algumas bobagens dela por aí. Como do tipo, namore um tímido. Ai, eu achei tão idiota aquilo. Mas o Mentes Perigosas é sobre psicopatia. Só que assim, eu já tenho bastante conhecimento de psicopatia, então para mim não acrescentou nada. Nada. Porque desde os 16 anos eu leio sobre isso, eu li O Anjo Mal, que foi transformado em filme com o Macaulay Culkin. É um livro interessantíssimo. Ali eu fui entendendo o que que é o psicopata. Então esse aqui, ele é bom para quem não conhece nada sobre o assunto. Quem já conhece vai achá-lo superficial. Esse vai para doação. Esse eu ganhei de uma amiga. O Despertar de Cthulhu, agora são os HQs. O primeiro é o Despertar de Cthulhu, que eu já falei. Tô aqui, ó. Já falei para vocês sobre ele. É uma história em quadrinhos, né? Sobre contos inspirados em H.P. Lovecraft. Eu não gostei do H.P. Lovecraft, mas em quadrinhos ele flui bem melhor. A primeira história eu já achei bem melhorzinha do que o romance, mas não é do H.P. Lovecraft, tá? Isso foi escrito por um grupo de amigos e que são brasileiros. Ele tem uma capa bem sinistra, porém bem Lovecraftiana mesmo. E o folho está muito bem desenhado aqui. Lembra que eu mostrei para vocês a estatueta dele? Tá por aí. Meu Deus, onde eu coloquei o folho? Depois ele vem atrás de mim e eu não vou poder reclamar. É essa criaturinha simpática. Eu acho que ele gosta de mim, quero acreditar que gosta. Será? Gente, não se assustem com a aparência desse homem, tá? Ele é maravilhoso. Eu estou falando de Alan Moore. Adoro esse autor, adoro esse autor. Esse aqui foi seu primeiro livro, Maxwell, o Gato Mágico. Mas são tirinhas. Não sei se eu vou curtir, mas acho que sim. Eu gosto de tudo que esse homem escreve. E ele gosta bastante do Lovecraft. Eu já não morro de amores. Isso aqui é um xodozinho que eu encontrei, ó. Orgulho e Preconceito, numa versão dos patos de Walt Disney, Pato Donald, já tá a gente toda aqui. Margarida no papel de Elizabeth Bennet, porque aqui ela se chama Elizabeth Bennet, trocadilho com pena. E o pato Donald ganha outro nome também, que eu já esqueci o nome. Mas é totalmente fiel ao romance da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, totalmente fiel. Só que numa versão pato, Pato Donald. Inclusive o começo. Todos sabem que um pato em posse de um bom patrimônio só precisa de uma noiva. Me diverti muito lendo esse livro. E por último, graças a Deus, adivinha quem voltou? Fábulas. Eu sabia que eles não iam fazer a maldade de não publicar mais. E até a número 8, né? Aqui está então, número 9. Edição de luxo. Confesso que paguei caríssimo, mas valeu cada centavo. Fábulas do Bill Willingham. Não vejo a hora de ler esse livro. É isso, gente linda. Eu também estou lendo o último livro da lista dos 12 de Vanessa. Os 12 livros de 2022. Eu já estou com a leitura bem adiantada, acho que consigo terminar, mas não é uma leitura que foi muito bem, que é do Somerset Maugham, Servidão Humana. É um livro meio denso, às vezes ele meio que se arrasta, mas é um ótimo livro. E na semana que vem, que se eu não me engano, serão 6 de dezembro, isso mesmo, eu vou então colocar a lista dos 12 livros de 2023. Um super mega beijo no coração de todo mundo, uma excelente noite com muitos sonhos literários and see you later.